No silêncio das colinas de Israel, onde o vento atravessa os campos e ovelhas pastam sem pressa, começa a história de um dos maiores reis que já existiu. Antes de coroas, batalhas e glórias, havia apenas um jovem pastor esquecido por todos, menos por Deus. Davi não era o mais forte, nem o mais velho, nem o mais provável. Enquanto seus irmãos eram vistos como guerreiros, ele era apenas o menino do campo. Mas é exatamente aí que essa história começa a se tornar diferente. Porque quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o futuro rei de Israel, ninguém imaginava que a escolha divina ignoraria completamente as aparências. Um por um, os irmãos passaram diante do profeta, e todos foram rejeitados. Até que alguém lembrou: ainda tem o menor, está no campo. E naquele momento, o improvável foi escolhido. Davi foi ungido, não por sua força, mas pelo seu coração. Ainda jovem, Davi desenvolveu algo que mudaria completamente seu destino: uma conexão profunda com Deus. Sozinho nos campos, ele não apenas cuidava das ovelhas, ele adorava. Ele cantava, tocava a harpa e escrevia palavras que atravessariam gerações. Muitos dos salmos nasceram ali. Mas não pense que sua vida era tranquila. Davi enfrentava leões e ursos para proteger seu rebanho. Ele aprendeu, no anonimato, a lutar batalhas que ninguém via. E isso moldou sua fé, porque antes de enfrentar gigantes diante de multidões, ele venceu gigantes no secreto. E essa é uma das maiores viradas dessa história. Deus estava preparando Davi longe dos olhos humanos, mas exatamente onde seu caráter seria forjado. Então chega o momento que mudaria tudo. Um gigante chamado Golias desafia o exército de Israel. Um guerreiro temido, armado, invencível aos olhos humanos. Soldados experientes tremiam diante dele, mas um jovem pastor, sem armadura, sem espada, decide enfrentá-lo. Davi não viu um gigante, ele viu alguém afrontando o Deus vivo. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele avança. E suas palavras ecoam até hoje. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E em um único movimento, uma pedra muda a história. Golias cai. E naquele instante, o mundo descobre o que Deus já sabia desde o começo. Davi não era comum. Ele era escolhido. Mas o caminho até o trono não foi fácil. Após a vitória, Davi se torna famoso. O povo canta seu nome, e isso desperta algo perigoso: a inveja do rei Saul. O mesmo rei, que deveria reconhecer o plano de Deus, passa a perseguir Davi como inimigo. E aqui, a história se aprofunda. Porque Davi, mesmo sendo o futuro rei, precisa fugir, se esconder, viver como um fugitivo. Ele tem oportunidades de matar Saul e acabar com tudo, mas escolhe não tocar naquele que Deus ainda não havia removido. Isso revela algo poderoso. Davi não apenas confiava na promessa, ele respeitava o tempo de Deus. Mesmo sendo perseguido, traído e caçado, ele se manteve fiel. Durante esse período, Davi vive momentos intensos. Ele lidera homens rejeitados, forma um grupo forte e aprende a ser líder na adversidade. Ele escreve salmos de dor, de clamor, de esperança. Em cavernas e desertos, ele se aproxima ainda mais de Deus. E aqui está um ponto crucial. Davi não foi preparado no palácio, foi preparado na dificuldade. Cada lágrima, cada fuga, cada noite de incerteza moldou o rei que ele se tornaria. Porque Deus não constrói líderes apenas com promessas, ele constrói com processos. Então, finalmente, o momento chega. Saul morre e Davi é reconhecido como rei. Primeiro em Judá, depois sobre todo Israel. Ele estabelece Jerusalém como capital, traz a Arca da Aliança e fortalece o reino. Israel vive um tempo de expansão, vitória e estabilidade. Davi se torna um dos maiores reis da história. Mas é aqui que a narrativa toma um rumo inesperado. Porque mesmo alguém escolhido por Deus ainda é humano. E é nesse ponto que vemos um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Em um momento de descuido, Davi comete um grave erro. Ele se envolve com Batseba, esposa de outro homem.
e tenta esconder seu pecado de forma ainda mais grave. Esse episódio marca uma queda profunda. O homem segundo o coração de Deus falha, e as consequências são pesadas. Seu lar enfrenta conflitos, seu reino sofre abalos. Mas é exatamente aqui que a história revela algo transformador: o arrependimento. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não se justifica, não foge. Ele se quebra diante de Deus. Ele reconhece seu erro e clama por misericórdia. Davi escreve um dos salmos mais profundos da Bíblia nesse momento, um clamor por perdão. Ele diz: "Cria em mim um coração puro." E essa é a essência que o diferencia. Não foi sua perfeição, foi sua capacidade de voltar para Deus. Ele não permaneceu no erro. Ele se levantou, mudou e seguiu. Mesmo com cicatrizes, ele continuou sendo usado. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, procura corações dispostos a se arrepender e recomeçar. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrenta desafios familiares, traições e dores. Seu próprio filho se rebela contra ele. Mas mesmo em meio ao caos, ele permanece firme em Deus. Ele prepara o caminho para seu filho Salomão, organiza o reino e deixa um legado espiritual e político poderoso. Davi não construiu o templo, mas preparou tudo para que fosse possível. Isso mostra que sua visão ia além de si mesmo. Ele entendia que fazia parte de algo maior. E quando olhamos para toda essa trajetória, percebemos algo extraordinário. Davi foi pastor, guerreiro, fugitivo, rei, pecador e arrependido. Ele viveu altos e baixos, vitórias e quedas, mas nunca perdeu o que realmente importava: seu relacionamento com Deus. Sua história não é sobre perfeição, é sobre transformação. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre voltar. E talvez o ponto mais impactante de tudo isso seja este: Deus viu em Davi algo que ninguém mais viu. E da mesma forma, ele continua olhando para corações hoje. A história de Davi não é apenas sobre o passado. É um convite, um lembrete de que não importa de onde você vem, nem quantas vezes você caiu, Deus ainda pode escrever algo grandioso através da sua vida, porque assim como aquele jovem pastor esquecido, você também pode ser escolhido. E quando a história de Davi chega ao fim, não é a coroa que define quem ele foi. Não são as batalhas vencidas, nem os territórios conquistados. O que realmente ecoa através do tempo é algo muito mais profundo. Um coração que nunca desistiu de Deus. Davi caiu, mas não permaneceu caído. Ele errou, mas não se escondeu para sempre. Ele foi quebrado, confrontado, provado, e ainda assim escolheu voltar. E é isso que transforma completamente essa história em algo poderoso. Porque no final, Davi nos ensina que o verdadeiro valor de uma vida não está na ausência de falhas, mas na decisão de continuar, mesmo depois de falhar. Ele prova que Deus não escreve histórias perfeitas. Ele escreve histórias redimidas. Agora pense por um instante. Um simples pastor, ignorado até pela própria família, se tornou rei, marcou gerações e teve seu nome eternizado nas páginas mais importantes da história. Não porque era perfeito, mas porque foi escolhido, moldado e transformado. E isso revela uma verdade impossível de ignorar. Deus não procura os mais prontos. Ele procura os mais dispostos. Aqueles que, mesmo fracos, dizem sim. Aqueles que, mesmo caindo, escolhem se levantar. Aqueles que, mesmo no silêncio, continuam acreditando. Porque foi exatamente assim que Davi viveu, entre quedas e recomeços, entre dores e promessas, entre o humano e o divino. E talvez neste exato momento, essa não seja apenas a história de Davi. Talvez seja um espelho. Porque assim como ele, existem batalhas invisíveis sendo travadas, existem momentos de solidão, existem erros que pesam, mas também existe uma oportunidade viva de recomeço. A mesma voz que chamou Davi no campo ainda chama hoje. A mesma graça que o levantou ainda está disponível. E o mesmo Deus que viu um rei onde ninguém via nada, ainda enxerga
além das aparências. Então, quando tudo parecer pequeno, quando você se sentir esquecido, quando a vida parecer fora do controle, lembre-se disso. A história não termina na queda. A história não termina na dor. A história não termina no erro. Porque enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver fé, há caminho. E enquanto houver um coração disposto, Deus ainda estará escrevendo. E talvez, sem que você perceba, o próximo capítulo mais poderoso da sua vida esteja prestes a começar. Inscreva-se, compartilhe e ative o sininho para receber mais da palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.